Vamos Obrigado, lá, Hebe. Maria. Bom, como já anunciado aos quatro ventos, hoje temos uma dupla estreando nos estudos, uma dupla cabeça aí, pra usar uma expressão do tempo da Claudinha. A minha é mais antiga, Claudinha, fica tranquila. Tá bom, meninas, o estudo é de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver o que vocês enxergam. Ué, Acho que você vai ter que selecionar primeiro, antes de compartilhar, onde que tá É onde a a barra que tá. barrinha, Boa né? noite, Daiane. a barra fica ali, né? Ah, ok, Abre aqui. primeiro. Vai. Conseguem? Agora sim, Sim, muito bem. É Conseguem só ver? apertar. Sim, agora é só sim. pôr para apresentar. Vamos lá. Então, que Jesus realmente nos encaminhe, porque é a nossa primeira experiência, com muita responsabilidade, com muita entrega, muitos estudos. A gente vai propor hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 35. Eu vou pedir para a Miriam ler para a gente, o que foi um Então, pouco antes até hoje. mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Deixa eu apagar aqui, peraí. Não sei como é que eu... Ah, já vi. São semelhantes às criancinhas sentadas na praça, que clamam uma para as outras e dizem: tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não choraste. Pois veio João, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tendai-no. Veio o Filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis um homem comilão e beberrão, de vinho, amigo de publicanos e pecadores. 7:35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus discípulos. O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Sim. Então, nós temos. Eu posso passar com a flechinha? Não? Não? Será que eu vou ter que Pode passar? sim, Sim, né? pode sim. Sim. Então, Pode nós ser vimos. Deu certo? Deu? Nós vimos sim, no deu sim. Lucas, sobre essa questão da sabedoria e dos filhos. Mas o Haroldo, no Novo Testamento, ele traz uma nota que é esta: por todos os seus filhos, possivelmente trata-se de uma expressão idiomática, com o sentido de por todos os seus frutos, por todas as suas obras. E nesse particular convém conferir o paralelo em Mateus 11:19. Então, aqui ele destaca filhos de Lucas, né, como frutos e obras. E a gente vai ver em Mateus, puxando o miudinho que o Everton trouxe na semana passada, Mateus 11:19, veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então, aqui a gente tem duas palavras: sabedoria, justificada por suas obras, e anteriormente no Lucas, sabedoria, justificada por seus filhos, e que tem a ver com sabedoria, conhecimento, palavra, e suas obras, o resultado, as ações, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. No Evangelho Redivivo, interpretando Lucas, né? Na página 136, as palavras de Jesus excluem antecipadamente
todas as ideias falsas que se possam fazer a seu respeito. Motivos de sua vinda: dar crenças aos que não a tinham, guiar os que se haviam perdido e se achavam desviados da estrada da vida, animá-los e vivificá-los, apresentar-se a todos como modelo, o enviado de Deus, o verdadeiro representante da verdade que redime e salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Às vezes a gente percebe Deus, ou melhor dizendo, na doutrina espírita, Jesus tão distante de nós, né? A gente, enquanto caminhada é evolutiva mesmo, mas ao mesmo tempo ele está amorosamente entregue e cuidadosamente presente na nossa vida, né? E se faz um de nós, ele se fez um de nós. E ainda nessa mesma página, Jesus é um fato histórico e ao mesmo tempo uma necessidade de todos os momentos, porque ele sintetiza na moral em si mesmo personificada. Eu vou pedir para a Miriam terminar de ler. Fechar aqui, peraí, gente. Jesus é um fato histórico e, ao mesmo tempo, uma necessidade de todos os momentos, porque ele sintetiza, na moral de si mesmo, personificada, a solução de todos os problemas da vida humana. Et homo, eis o homem. Então, ele vai falando sobre esse lugar do sábio, né? Que é todo aquele que ouve e se orienta na palavra de Deus. Espera que eu não estou vendo vocês, parecendo. Licença, gente, é novo para mim isso. Então, entender a palavra de Deus nem sempre é fácil, né? Acho que Jesus Cristo esteve diante da multidão, que muitas vezes cercado para poder ouvi-lo, né? E ficamos nas reflexões, vieram algumas reflexões, né? As pessoas estavam atentos a poder ouvi-lo, nós estamos atentos para poder ouvi-lo hoje, né? Estamos abertos aos ensinamentos de Deus. Como nós olhamos para o nosso irmão, como estamos presentes na vida deles e se somos indiferentes, né, a essa presença, né? Então fica um questionamento que a gente vai vendo ao longo dos slides aqui. Como é que estamos presentes? Como é que podemos estar personificado nessa presença humana? Uhum. E aí no Haroldo, no livro E o Verbo se fez parábola, na página 218, é preciso ter um momento em que nós serenemos a mente, paremos o que estávamos fazendo e nos entreguemos à reflexão. Não estou criando nenhuma técnica, ele diz, né? Porque ele traz do Livro dos Espíritos a questão 919, quando Santo Agostinho ensina a Kardec a importância da prática da reflexão para se alcançar o autoconhecimento. E a gente vai rever aqui, para quem ainda não viu, ou a gente vai continuar aqui para a gente ver juntos, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, aqui a gente está trazendo a importância da palavra, do pensamento, da reflexão no meio, para a gente chegar numa ação.
reflexiva. Tem um educador dos Estados Unidos, ele faleceu em 97, ele chama Donald Schoen. Ele traz a importância do homem reflexivo, que pode ser no trabalho, em todas as suas áreas. E aí ele fala da importância da reflexão antes da ação, a reflexão na ação e a reflexão pós-ação. Então, quando a gente fala de sabedoria e obra, conhecimento, resultado, palavra, ação, né? A gente precisa lembrar que Jesus deve ter sido o único presente na Terra que ele realmente cumpriu aquilo que ele disse, né? E nós, né? Será que a gente está cumprindo e a gente faz essa reflexão diariamente? De quando em quando a gente faz essa reflexão, né? Mas isso é uma ótima dica para autoconhecimento, né? E para o que a gente pode aprender com a gente mesmo no dia a dia. Eu vou pedir Só um para a minutinho, Claudinha. Sandra, ó, que a Claudinha pediu a fala aqui, ó. Sim, eu vou Já voltar aqui. passo. Na verdade, eu lembrei, porque Kardec é até discípulo de Pestalozzi, né? E Pestalozzi traz esse tripé que você começou a dizer do pensar, fazer e sentir, né? Que a gente trabalha também na antroposofia com Rudolf Steiner, mas é um pensamento de Pestalozzi, esse tripé da educação, né? Do Olha, pensar, sentir e fazer. e E a fazer. gente utiliza esse tripé com muita força na evangelização, né? Então, trazendo esses três elementos para que a gente englobe todo o conhecimento, tanto reflexivo no pensar, no sentir, Uhum, trazendo ele para as emoções e para a uhum. concretude do fazer, né? Sim, e a gente vai ampliando, né, esse pensar, o sentir, a percepção, né, essa autopercepção, e a gente vai desenvolvendo nessas ações também, né, para melhoria contínua nossa, para a gente seguir nessa evolução mesmo, né. Eu vou pedir para a Claudinha passar um vídeo para a gente. Aí você tem que interromper o compartilhamento. Quando você vai pondo aí o vídeo do cara mal-humorado lá, é, lembrar que eu acho, né? Que não é Santo Agostinho para Kardec, não. Kardec sabia a resposta, foi para nós. Kardec já estava mais na frente. Sim. Pode pôr?
Muitos conhecem esse vídeo já, né? E alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação ao que a gente está falando? Eu assisti esse vídeo com você hoje, né, Cláudia, ou Uhum. Sandra, mas eu agora olhando de novo, eu falei, interessante como o corpo, né, para sobreviver, busca a vida mesmo, né, porque na hora Sim. do movimento, ele fez o movimento com o corpo, né, e a gente Uhum. busca a vida mesmo. Isso. Alguém mais? Momento que ele está servindo, né, ao outro, Uhum. ele, como que ele se modifica, Hum. Não é? Traz alegria, né? É da alegria. interessante também que toda hora a gente tem oportunidade, né? E às vezes a gente passa desapercebido no nosso dia a dia e a gente não vê, né, Sim, as oportunidades passando bem do lado da nossa mão, né? Só pois que é. a gente vê na continuação do vídeo, né, que Jesus é tão misericordioso que ele nos dá a nova oportunidade, né? Sempre, Então, né? bem legal. Ô, Sandra, Ah, eu lembrei de uma passagem com meu pai, eu já passei por isso. Eu é? estava atravessando com meu pai na rua e na avenida, e não podia ir, ele quis ir, eu tinha que sustentá-lo, porque ele não andava mais sozinho. Uhum. Falei para ele, pai, aqui não pode. Ele falou, imagina, quem vai ser doido de passar em cima de mim? Aí eu pensei, eu vou deixar o senhor aqui, mas grudada nele. Porque como que a gente vai fazer numa situação dessa? Na cabeça dele, ninguém ia pegar ele. Sim, sim. Agora não tem nada a ver com a lição, mas eu lembrei dele. Mas é isso mesmo. E tem sim. Nessa época, não sei quando foi, ainda era mais seguro, né? Hoje em dia não é tão seguro mais, né? Hoje não é mesmo, né? Eu acho, E posso falar? sim, por favor, né? Legal também, assim, que ele passa a fazer a gentileza, né? Depois que ele experimenta essa E gentileza. perfeito. Eu lembrei daquela frase que a gente fala assim, para rir e coçar é só começar, Uhum, ajudar é a mesma coisa. Lá no sim. grupo a gente costuma dizer que é uma relação de ganha-ganha. A gente Hum, acha que está doando, mas a gente que está ganhando, né? sim. Então é uma oportunidade. É muito legal essas animações que explicita, ele trouxe a mão, né? Quando a Uhum, mão estava fechada, ele não via o bem que fazia, ele fazia o bem para os outros, para si próprio. sim. Estava rigidamente fechada, né, Liz? Quando começou, né, na verdade, é uma roda de vai e volta, né? Sim. E ele fica, tem muitas leituras aí, porque ele fica reflexivo, né? Fica olhando a mão, assim, né? Ele fica olhando a mão assim, tipo assim, o que que a mão pode fazer, né? Aí me Isso. lembra a fala do Cristo, né? Se a vossa mão, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, e Uhum, também se seu olho, a vossa mão é motivo de escândalo, né? Arrancai e jogai ao fogo. Que é melhor que entrei no reino do céu sem ela do que não entrar. uhum. Enfim, são muitas reflexões que são possíveis de tirar daí, né? É Muitas. interessante que ele personifica, é uma ilustração do que a gente estava conversando, né? Uhum, Que passa pelo pensar, pelo sentir e uhum. depois para virar uma ação, né? Então É, ele precisou que o coração fosse tocado na marra, porque quantas vezes a gente reflete sobre ajudar o outro, né? Sobre ter paciência, sobre ter calma, sobre respirar, sobre diminuir o trabalho, sobre mil coisas que, é, que precisam passar pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pelo nosso sentir, para sim. que elas E virem no caso, né, dessa senhorinha linda que tocou ele, né, ela acreditava muito nela e nas pessoas, por isso ela acreditava nas pessoas, né? E, e às vezes, lendo tudo o que a gente precisava ler para hoje, o que a gente se propôs a ler para hoje, é, é como se Jesus tivesse entregado tanto para a gente, e às vezes a gente não se acredita capaz, né?
Eu contei para Claudinha quando eu revi na palestra do ano passado, que foi do Haroldo. Eu contei para ela, até contei para a Lígia quando eu fui na casa dela e do Everton a primeira vez, que há muito tempo, eu tinha 14 anos, eu fui na MEF, e aí era domingo de manhã, e a gente sempre tinha um estudo, alguém falava, e um belo dia alguém chegou para mim e falou: Olha, no próximo domingo, na próxima semana, você vai ler esse texto e vai comentar. Eu tinha 14 anos. Nunca mais voltei, gente. Porque é isso, eu não me acreditava, né? E de verdade, assim, é muita exigência, né? É muita exigência, ao invés de sentir dentro mesmo, só sentir e seguir em frente, às vezes a gente tem outras questões, né, que ao longo da vida a gente vai aprendendo e que aí tem a ver com, né, como a gente está fora, como a gente está dentro, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso, o quanto que a gente precisa se acreditar na proposta que Jesus trouxe, o quanto a gente precisa se acreditar na terceira revelação, né? O quanto a gente precisa se acreditar na série psicológica, né, da Joana de Ângeles, enfim, de tudo que a gente tem como recurso hoje em dia e praticar, né? Refletirmos todos os dias para praticar, né? E aí, deixa eu ver onde que a gente vai. E foi isso que eu coloquei no slide, nossas palavras e nossas ações. A gente está refletindo juntos. Já refletimos o quanto podemos nos conhecer através de nossas ações no dia a dia? Aí me lembrou aquela fala, né? Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Me lembrou por causa dessa questão, dessa dificuldade, mas eu ainda quero aprender mais sobre isso com vocês, viu? Sobre essa questão. Nossas mãos podem realizar muito, integradas a um pensamento, as nossas reflexões trazem consciência, coerência, congruência entre conhecimento e ação. Você, Miriam? E o desenvolvimento humano para conhecer-te a si mesmo? Bom, conhecer a si mesmo, né, gente, é uma arte muito, muito valiosa, né? Nós, bom, eu fui conhecendo a Sandra, né? Eu acho que esse slide tem a ver com o que nós vivenciamos naquele encontro num café, né? Uhum. Eu acho que nós precisamos reconhecer ainda que temos também muito para poder aprender, né? E ser, assim, ser verdadeiramente fiéis, né? Ter o conceito da amorosidade sobre quem somos em Jesus. Fiquei pensando assim, o quanto que o nosso maior medo em nós mesmos, né? E descobrimos quem somos, que completando o que a Sandra falou no último encontro, quando o Everton disse, você e a Sandra, a Miriam e a Sandra aceitam fazer o próximo encontro? Eu nem dormi aquela noite direito, né? Porque eu falei, como assim eu? Né? Eu não sei nada. Eu escuto todas as palestras ali, as aulas, prestando atenção em tudo, e acaba, e falo, nossa, nem sei se eu entendi tudo, né? E compartilhei um pouquinho com a Lilian também no consultório, ela me deu muita força, foi muito bom, né? E depois, bom, mas, né? Quando nós ouvimos os nossos ensinamentos do nosso Pai, nós vamos nos transformando. Eu acho que esses encontros vão contribuindo para muito desse lugar da gente se conhecer também, né? Que estamos vivendo nessa situação. Quer falar, Everton, primeiro? Pode concluir, pode concluir. Fechou seu áudio, Miriam. Esse é o seu áudio, meu Deixa filho. eu... Conseguiu abrir? Tá, abri. Tá.
Nós estamos vivendo, né, numa geração muito insatisfeita. Assim, haverá uma geração no futuro, assim como houve uma geração no passado, né? Mas de modo especial, o Senhor sempre nos fala da nossa geração, e é o que estamos falando esses dias, né, essas últimas semanas e hoje também, que quando ele nos fala, tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. Por quê? Eu fiquei pensando, mas por que isso assim? Será que nós estamos assim sempre diante de um conflito entre a nossa angústia e o desejo, como Freud fala, né? Será que é o medo do sucesso pelo sentimento de sermos melhores que os nossos pais e a hierarquia do humano de se respeitar do que aprendemos dos nossos pais, né? Ficamos pensando na felicidade assim como uma realização do desejo, e aí se você então reprime esse desejo, você vai ficando insatisfeito e vamos ficando nessa geração dos insatisfeitos. Uhum. Então, o Freud falava nesse lugar que é um mal, né, de um contrato social mesmo, dessa insatisfação que vamos levando com a gente, né? Nunca estamos satisfeitos com o que temos, né? Mas, e aí, quando a gente olha o ensinamento de Jesus, nós estamos falando do que nós temos, do ter ou do ser, né? E aí ficou essa frase para mim que significou bastante esse slide, que assim, que é como é que nós podemos trocar a competição com a cooperação. É isso. Pode falar, Everton. Acho que já não precisa, você falou bem já. Muito bonita, muito bonita a reflexão. Não sei se vocês encontraram no café, né? Eu sou muito a favor do café, gente, ó. Você está fazendo homenagem ao nosso É. encontro hoje. Eu sou muito a favor do café, que eu acho que a gente se mostra mais, né? Sim. Se mostra mais. Numa dessas filmes de Cinderela, aí, desses aí que eu não sei qual que é, que eu assisti com minhas filhas, que o príncipe, no final do filme, chega na casa dela, e aí ele manda que perde o sapato na festa, sabe? Cinderela. Cinderela. E aí ela vai descer e ela tá toda desarrumada, né? E todas as moças tinham se apresentado super bonitas. E ela fala assim: é o desafio maior, se apresentar tal qual eu sou, né? Então, ela tá falando do sentido da maquiagem e tal, mas é lógico que é muito mais profundo que isso. Bem, Muito mais profundo que isso, né? A gente se apresentar tal qual nós somos, né? No que é de bom e de ruim. E nisso que você falou de ação, né? A Sandra refletiu muito nisso. O dia que eu fui no nutricionista, e eu falei para ele, falei, cara, assim, eu consigo fazer certinho, mas aí eu vou jantar na casa de alguém, ou, né, toda hora tem uma coisa, aí lá não tem jeito de seguir, porque senão você fica o cara mais chato do mundo, ou, né, é um negócio muito difícil. Aí ele falou assim, se você sair, se você viajar e tal, no dia seguinte, na refeição seguinte, você volta pro seu compromisso. uhum. Entende? E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, em nós, em relação à nossa vida, sabe? Eu errei, fatalmente iremos errar muito e tal, volta para o compromisso. E tem um versinho, até a gente vai entendendo as coisas com o decorrer dos anos, né? Fazer muitos anos não é só ruim, não, tem a parte boa também. Do Jair Presente, ele fala assim, ó: não se amedronte, prossiga em seu trabalho no bem, prestando serviço a todos, não menospreze a ninguém. Cultive perdão e amor. Esqueça qualquer espinho. Tribulações e contendas, isso é de todo o caminho. Se você caiu em falta, para erguer-se, volte atrás. Só não erra neste mundo aquele que nada faz. Aí. Bonito. Lindo, Everton. É isso aí. Vamos fazer e vamos refletindo, né? Do Livro dos Espíritas,
para todos nós, né? Na, na pergunta 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E a gente tem esse livro justamente para a gente refletir junto, né? E aprender junto para fazer melhor sempre, né? Ô, Nós crescemos. Isso, Sandra, por favor. é tão interessante essa questão do Livro dos Espíritos, né? Porque é difícil de entender. Como assim eu tô fazendo esforço insignificante? Tô aqui morrendo de me esforçar todo dia, né? Sim. E aí a gente teve uma contribuição de um amigo espiritual que ele fez uma analogia com uma porta fechada. Se você tenta abrir essa porta pelo lado que ela não abre, pelo lado contrário, você vai fazer muito esforço e não vai conseguir abrir. Se você vai do outro lado, se você puxa em vez de empurrar, é só fazer um esforço insignificante. Então, o problema é que a gente está fazendo esforço para o lado errado, né? Olha. E tem que direcionar e Uhum. saber, né? E Uhum. aí o esforço vai ser insignificante. Sim. E a gente precisa estar tranquilo para perceber isso, né? Tranquilo, é, acreditando, né? Com fé, confiando. Aí o conhece a ti mesmo, né? Aí esse autoconhecimento, para saber que você está fazendo muito esforço, porque você está fazendo o esforço errado, né? E a Exatamente. hora que você consegue adentrar nesse campo do autoconhecimento, dessa autoanálise, né? Uhum. Muito Esse de bom, ti Claudinho. mesmo, Muito bom. tá me ouvindo? Sim, Ana, por favor. Essa questão do conhece-te a ti mesmo, a gente acha tão bonito, mas ao mesmo tempo é um processo muito doloroso, porque é Sim. difícil demais olhar para nós mesmos e identificar coisas que a gente não gostaria, ou de Uhum. ser, ou de, né, de Uhum. proceder, e a gente acaba sempre indo para o caminho de querer mudar o outro Uhum. ao invés de olhar para o que precisa ser mudado em nós mesmos, né? Sim. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter sempre, né? Porque mudar o outro dentro da nossa casa, a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? Porque a Sim. gente enxerga o que o outro faz, que não nos agrada, que nos incomoda, né? Uhum. Então, esse olhar para nós mesmos, quando alguém aponta, às vezes, a gente ainda se melindra, né? Uhum. Quando alguém aponta alguma coisa de nós, né? É. Porque como a gente vai, por exemplo, se arrepender de uma coisa que a gente não tomou conhecimento que praticou, né? Uhum. Então, Uhum. o primeiro passo é o arrependimento, mas eu preciso primeiro fazer essa reflexão, essa análise e entender Sim. que eu fiz Sim. algo errado, que o que eu faço é recorrente, algo nesse tipo, né? Uhum. A gente só muda o que a gente consegue ver mesmo, né? A gente não consegue mudar o que não enxerga, né? Tinha alguém querendo falar alguma coisa? Não, eu ia dizer Sim. que isso é uma forma da gente poder olhar a história como já fizemos, né, e dar um novo significado para aquilo Uhum. como fazíamos antes e que Uhum. podemos fazer diferente. Nada fácil, não é nada fácil, É. né? Mas é um bom caminho esse lugar de ressignificar, né? Sem dúvida. E também, você falou em casa, né, que a gente faz isso muito em casa, porque é a nossa intimidade, né? Isso que o Everton trouxe da gente se mostrar, né, como somos, né? É, eu me mostrar como eu sou, cada um se mostrar como é. A gente sabe que tem a persona, que tem é, pessoas que observam para depois perceberem como pode agir, né? Isso é inclusive uma das personalidades, são algumas características de uma personalidade que Jung traz, mas é na intimidade, e essa intimidade a gente pode desenvolver com Jesus, né? E a gente vai trabalhando aos poucos.
Quer falar, Claudinha? Não. Não. Então, nós crescemos na idade, no conhecimento para fora e pouco para dentro. Jesus trouxe o que precisamos, Kardec registrou os ensinamentos dos espíritos para facilitar nossa preparação, nossos estudos, nossa caminhada, e temos recursos, né? Nossa vontade é um deles. E aí, ainda nesse livro, há uma frase no livro Paulo Estevão que diz: Deus age em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Deus não faz concorrência, até porque, se o fizesse, para nós seria horrível. Ele age em silêncio. Deus usa o tempo e não a violência, que Haroldo traz, né? E quando ele colocou, né, que Deus, né, que é acima de Jesus, mas que Jesus é o médium de Deus, e Deus usa o tempo e não a violência, aí é, nós queremos apresentar para vocês o desenvolvimento espiritual da primeira revelação e a humanidade, como que tá? Porque a gente fala criancinhas, né? A gente leu agora recentemente, na primeira revelação, na era mosaica, tinham razões baseadas na literalidade, palavras entendidas no concreto, olho por olho, dente por dente, poder, raça, o Deus temido. E, de acordo com Piaget, a gente está falando de desenvolvimento humano, as crianças até 12 anos percebem em corpo objetos, linguagem e símbolos, começam a imitar, representar, imaginar e classificar, começam a pensar logicamente sobre eventos concretos e têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender conceitos morais, mas, né, tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e só entende esses conceitos morais, mas não pratica efetivamente, né? E aí nós temos depois, veio a segunda revelação, Jesus ampliou a divindade, um Deus amoroso, a igualdade entre todos, todos os irmãos. Estávamos prontos para essa proposta? Cognitivamente, sim. Emocionalmente, não. Porque nós rejeitamos, perseguimos, crucificamos, né? É, e ainda éramos muito presos ao imediatismo da existência material. E aí eu gostaria que a gente refletisse: será que éramos crianças que ainda não conseguiam visualizar com precisão o horizonte espiritual da vida, de acordo com a página 136 do Evangelho Redivivo? Ou adolescentes, de acordo com Piaget, que a partir de 12 anos o pensamento era mais abstrato, ilógico, raciocínio sobre situações hipotéticas, ou pode ser os dois, né? A gente estava aí talvez numa pré-adolescência. Quando a gente fala de desenvolvimento espiritual na terceira revelação, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, trouxe o Livro dos Espíritos em 1857, falando da imortalidade da alma, relações entre os espíritos e os homens, as leis morais e outros. E a humanidade como estava? Seríamos jovens adultos que, de acordo com Vygotsky, a aprendizagem precisa ser colaborativa. A importância das interações sociais é enorme na aprendizagem. A internalização acontece com habilidades e conhecimentos externos, que é esse fora, esse social, na relação, e tornam-se internos integrados ao indivíduo. Será que éramos jovens adultos? E a evolução espiritual faz a proposta de desenvolvermos como adultos, conscientes de nós e da humanidade, dessa relação que nós temos, coerentes nos nossos conhecimentos e nas nossas obras, no falar e fazer, nessa reflexão de pensamentos, sentimentos, percepções para a ação, que traz essa possibilidade de transformação, sem etarismo, pode ser qualquer idade. É porque tem a ver com maturidade, né? Não com idade. Exatamente, é maturidade. E aí,
Deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Dá tempo ainda. E aí Jesus mostra para a gente o inverso do que estava acontecendo naquela época. E desse fora, né? Que era o momento do espetáculo, da persona, dos jogos de interesse, da aparência, e que a gente pode refletir isso para hoje, né? Ele é muito atual, né? Ele trouxe o dentro, ele trouxe, e ele inclusive inaugura para a psicologia uma proposta de um trabalho interior, a nova subjetividade, trabalhando o valor do ser, numa conexão com o amor, a ética do cuidado, um cuidado para a alma. Jesus, quando fala, né, tem nos Salmos, vós sois deuses, Jesus mostra a realidade mais importante, que é dentro de nós. Reino de Deus está dentro de nós. E Jesus falou e exemplificou. Ele viveu, ele viveu, ele mostrou o caminho. Ele foi o nosso exemplo, né? Eu quero falar para vocês que esse slide foi construído a partir de uma colaboração do pessoal do Sul. Eles trazem muito Joana de Ângeles, Jung, é, então, da Merge, né? Da Merges. Então, foi construída a partir de uma colaboração deles, né? E aí nós temos, no livro A Caminho da Luz, o Evangelho e o Futuro, que também foi usado no Evangelho Redivivo. Eles colocam esse texto aqui no começo, né? Trabalhemos por Jesus. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compacta, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Acreditemos nessa relação com Jesus. Sentimos, pensemos, refletamos e deixemos que nossa ação aconteça nele. Vou passar para a Miriam. Bom, a delicadeza de uma existência. Eu vou falar para vocês sobre uma pessoa que eu conheci, e que talvez vocês conheçam também, que é o Sibelius Donato Tenório, né? Ele nasceu em 22 de junho de 1973, em Campina Grande, em Paraíba. Hoje tem 51 anos, mas ele tem um comportamento, uma mentalidade de um adolescente de uns 15 anos, né? Ele nasceu prematuro, com 6 meses, e foi diagnosticado no início como um autismo ou uma deficiência, né? Eles sempre buscaram no início da vida dele o que acontecia com ele, porque até os 3 anos e 8 meses, né? Até me emociono de falar. Ele não falava, ele não engatinhava, ele não andava, né? E aos 4 anos, ele foi surpreendido pela mãe dele na madrugada. Ele se sentou num piano e chegou até esse piano sozinho, né? Ele começou a tocar o Assum Preto, do Luiz Gonzaga, e a sinfonia, a 40ª Sinfonia de Mozart. Tocou aquela com 4 anos de idade. E aí,
Todo mundo, né, ficou surpreso, o que estava acontecendo, o que que era, levava ele num lugar, no outro, no médico, no centro espírita, no conservatório, né, tentando buscar uma resposta, o que tinha acontecido com aquela criança que não andava, não falava, não engatinhava e, de repente, aos 4 anos, se sentou num piano, né? Levaram ele para o conservatório, ele ficou um mês tendo aula. E aí os professores falaram para a mãe, não, nós não temos nada para ensinar para ele, né? Ele que nos ensina aqui. Ele fez a primeira música dele na infância, né? Crianças Encantadas, chama essa música. Hoje ele tem 970 composições, né? Todas elas gravadas e registradas, tem 9 CDs, né? E ele se chama Sibelius porque o pai dele, quando a mãe estava gestando, né, escolheu esse nome, o pai, em homenagem ao músico da musa erudita, né, que é Jean Gilius Christian Sibelius, né? E aos 15 anos, o Sibelius, que eu conheço, foi visitar o Chico Xavier, né? E lá foi o primeiro encontro que ele teve com o Chico, que reafirmou para ele que ele era a reencarnação mesmo, né, desse compositor finlandês. Ele é um anjo na Terra, né? E então nós vamos passar um videozinho dele aí para vocês verem, conhecerem um pouco ele, se é que não conhecem. Ele esteve nos 100 anos também do Centro Espírita em Sacramento, lá do Eurípides Barçanufo. Foi ele que fez as músicas, ele que tocou. Ele já veio para Franca algumas outras vezes também.
Aí, Ana, por que que você fica estudando? É tão facinho. Eu ia falar isso, eu já decidi que eu vou parar de estudar. Ah, eu fiquei pensando em você vendo essas teclas aí, viu? E a Miriam vai concluir a parte dela. Tá sem Miriam? áudio, Miriam. Então, eu fiquei pensando o que seria a sabedoria da fé, né? Principalmente quando eu escuto e vejo Sibelius tocar, né? Entender que tudo tem um propósito maior e que a gente só precisa confiar, né? E entender que a vida ela se faz, a gente precisa estar aberto para seguir as nossas mãos, os nossos passos, e que a vida não acaba aqui. E eu agradeço vocês hoje pela oportunidade de poder falar também. Sim. Ô, Miriam, e como Oi. não acreditar na reencarnação? É, então, Como olha não que lindo. Que maravilha. É, esse menino, ele é forte. Essa É, questão da Parece. sabedoria eu achei tão interessante, porque não é só o autoconhecimento, porque a gente saber as coisas do nível cognitivo, fica uhum. faltando uma velhinha que pega na sua mão. Eu diria que é o evangelho, né? Eu já Uhum. tenho uma avó que pega na minha mão já. Então, acho que seria mais ou menos assim, a sabedoria seria uma capacidade a mais, né? De você saber pegar tudo isso que você já internalizou, que você Uhum. já conhece, que você já aprendeu, e Uhum. aplicar isso de uma maneira, vamos dizer, competente, né? Para a evolução acontecer. A sua evolução e de quem tiver à sua volta, que é no caso do filminho, lá quando ele, do curta, quando Uhum. ele vem e pega a bengala e põe o óculos, né? Então ele já está levando isso para o outro. Mas eu Uhum. acho que essa sabedoria é a nossa busca além do autoconhecimento. Sim, sem dúvida. E, e aí, trazendo um pouco de Joana, né? Para a gente fazer um caminho, ela até traz isso, né? Que para a gente fazer um caminho, tem que ter um chão. E do ponto de vista, da psicologia, Cristo é esse chão, né? Ele é a verdade, a luz e esse caminho. E ele assumiu caminhar conosco, né? Viveu por nós e para nós como Jesus, né? E tem uma frase do Chico que é: a psicologia pode ajudar o homem a se conhecer, mas só o evangelho o ajuda a se superar. Quero agradecer também essa oportunidade, essa estudando, eu tenho certeza que esse chamado foi para estudo maior. A gente acha que estudar um pouquinho todo dia é o suficiente. Não é. Eu preciso de muitos estudos, mais estudos. E essa oportunidade, ela veio para isso, para eu mergulhar de um jeito diferente. Tenho certeza que a Miriam também, né, Miriam? Sim. É uma responsabilidade enorme falar sobre a doutrina, mergulhar na doutrina e nos faz refletir muito mais, muito mais. E eu agradeço a oportunidade. Também. A gente que agradece. Delícia. E ficou lindo os slides mesmo, Os Sandra. slides, Bem, as ilações, né, a proposição.
Muito bacana. Lembrei da Adélia Prado quando você falou que é necessário estudar, mas ela diz assim, Sandra, minha, Conhecimento. minha mãe achava o estudo a É. coisa mais linda do mundo. Não é. A coisa mais linda do mundo é o sentimento. Aquele dia, o pai fazendo serão, ela disse: coitado do Zé, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou pronto esperando ele chegar. Não me falou de amor, essa palavra de luxo. É. Para nós, o Puro amor amor. vem, e muito amor aí, viu? Ó, e acho que fica um testemunho aí, né, de que fazer estudo, o estudo engrandece, né? Mesmo. Então, quem ainda não fez, tô vendo gente muito, tô vendo aqui no caso o Fabrício, que é um menino nota 1000, que esses dias fez aniversário, deve ter feito uns 20 e pouquinho também, e conheço desde pequenininho. É uma oportunidade para a gente mesmo, quando a gente faz, a gente aprende mais, a gente se altera mais, né? Sim. Muito legal. Sandra, Miriam, muitíssimo obrigado, tá? Que bom que nesse convite você não saiu do grupo e Ah, necessitou, né, Sandra? mas você sabe, eu quero falar uma coisa. Quando eu fui cantar Ave Maria pela primeira vez, eu não me sentia digna. Eu tenho essas coisas comigo, sabe? É, e aí, até que eu aprendi que eu precisei fazer um autopsicodrama, né? Um psicodrama interno. E eu me senti no colo de Maria. Aí eu pude cantar, né? E aí, aqui, eu não me sinto pronta e eu não vou ficar pronta, mas eu tô junto. Pronto, é perfeito. Perfeito é só quem tá morto. Então, nós vamos Ninguém fazendo. aqui tá pronto, na verdade. Por isso que a gente tá Aí junto. ninguém faz, desse jeito aí não tem estudo. Tá Deixa eu todo comentar. mundo, Sandra, querendo fazer esforços. Isso, Esforços. Lembra, pequenos, lá da questão dos livros espíritos, né? isso, é Então, verdade. essa que é pequeno esforço que a gente vai conseguir girar a maçaneta, né, É, Claudinha? isso Ó, aí. para encerrar, falando em esforço, em dedicação, né? É, o Rafa falou que nem quem tá morto é perfeito. Mas o conceito perfeito é isso, é que tá acabado, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, é tudo questão de semântica, né? Em vez de falar assim, fulano tá acabado, é só falar fulano tá perfeito, quer dizer, tá um passo da cova, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa semana, na quinta-feira, um grupo, né, do qual eu faço parte, promove um jantar beneficente, um jantar muito legal. Nós não temos vagas mais, né? Eu comentei aqui algumas vezes, mas não sei se eu cheguei a falar efetivamente. Nós não temos vagas mais para o evento, que está lotado. Mas se alguém quiser, tiver de boa aí na quarta à noite ou à tarde, não sei, ou na quinta, e quiser ajudar, me chama no particular. Vai ter uma equipe lá a partir de quarta de manhã até quinta, não sei que horas. E Aham. tem muitos aqui que irão para jantar, outros vão trabalhar, né? Mas se alguém tiver alguma janelinha aí, eu acho que é tão gostoso a gente, melhor que o cafezinho, é trabalhar, é conversar trabalhando, assim, com uma coisa manual, cascando batata, fazendo uma coisa assim, é muito gostoso. Que você tem que ficar ali, então você é obrigado a não estar no celular, você é obrigado a conversar, e são os momentos muito bacanas, né? Por isso que muita gente ajuda e volta. Quem quiser, me chama inbox depois. Claudinha, agora é tua vez mesmo, filha. Agora você não escapa, não. Ninguém quer trocar agora. Então, vamos nós. Fechando os nossos olhos e nos sintonizando agora com essa figura resplandecente de Maria, lembrada aqui pela nossa Sandra, que ela possa, nesse momento, nos colocar em seu colo, nos acariciar os cabelos,
que possamos nos sentir protegidos, amparados e amados pela nossa mãezinha. E a ela entregamos o nosso coração para que possamos sentir também mais profundo do nosso ser o seu afago e o seu amor. Mãe querida, graças te damos por estar conosco nesse momento, nos envolvendo na sua luz de amor, misericórdia, no seu carinho maternal, no seu abraço. Graças te damos por nos acolher em seu colo, cuidando de nós, qual criança que pede o colo de sua mãe. Graças te damos, mãe, por estar sempre ao nosso lado. Te pedimos ainda uma vez que envolva os nossos lares nesta vibração tão amorosa da sua presença. E que o nosso pensamento e o nosso coração possa sempre se conectar ao seu. Obrigada, mãezinha. E que assim seja. Lindo.